O primeiro livro dos Reis, capítulo 1. A velhice de Davi. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei meu senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei e tome cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei meu senhor se aqueça. E buscaram por todos os limites de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tomava cuidado do rei e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros, cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. E tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruiá, e com Abiatar o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Porém Zadok o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, Natã o profeta, Simei, rei, e os valentes que Davi tinha não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas, vacas e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel. Convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã o profeta, a Benaia, aos valentes, e a Salomão seu irmão não convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi e dize-lhe: não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. E foi Batseba ao rei no seu quarto, sendo que o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia ao rei. A Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, o qual lhe disse: que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim e se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não o sabes. Ele matou vacas, animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, a Abiatar o sacerdote e a Joabe, general do exército. Mas o teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre
o trono do rei meu senhor depois dele. De outro modo sucederá que, quando o rei meu senhor dormir com os seus pais, eu e Salomão meu filho seremos os culpados. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã, e o fizeram saber ao rei, dizendo: Eis aí está o profeta Natã. E entrou à presença do rei e prostrou-se diante dele com o rosto em terra. E disse Natã: Ó rei meu senhor, disseste tu, Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas, animais, cevados, ovelhas, em abundância, e convidou a todos os filhos do rei e aos capitões do exército, a Abiatar o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, a Zadok o sacerdote, a Benaia filho de Joiada, e a Salomão teu servo não convidou. Foi feito isto da parte do rei, meu senhor, e não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e ficou em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Davi constitui Salomão rei em seu lugar. E disse o rei Davi: Chamai-me a Zadok o sacerdote, a Natã o profeta, e a Benaia filho de Joiada, e eles entrarão à presença do rei. E o rei lhes disse: Tomai convosco os servos de vosso senhor e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e levai-o a Giom. E Zadok o sacerdote com Natã o profeta ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém, assim o diga o Senhor Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, os quereteus, os peleteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, tocando gaitas e manifestando grande alegria, de maneira que com o seu clamor a terra tremeu. E o ouviu Adonias e todos os convidados
que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: por que há tal ruído de cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse-lhe Adonias: entra, porque és homem valente e trarás boas novas. E respondeu Jonatas a Adonias: certamente nosso senhor rei Davi constituiu rei a Salomão, e o rei enviou com ele a Zadoque, o sacerdote, a Natã, o profeta, a Benaia, filho de Joiada, os quereteus e os peleteus, e o fizeram montar na mula do rei. E Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom. Dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está assentado no trono do reino, e também os servos do rei vieram abençoar o nosso senhor, o rei Davi, dizendo: faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito, e também disse o rei assim: bendito ó Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se, foi e apegou-se às pontas do altar, e fez-se saber a Salomão, dizendo: eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que apegou-se às pontas do altar, dizendo: jure-me hoje, ó rei Salomão, que não matará o seu servo à espada. E disse Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Se porém se achar nele maldade, morrerá. E mandou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar. Então veio e prostrou-se perante o rei Salomão, que lhe disse: vai para tua casa. Capítulo 2. Conselho de Davi a Salomão. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. Deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruiá, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amassa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou
o sangue derramado em tempo de guerra e pôs o sangue de guerra no cinto que tinha nos lombos e nos sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gerá, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que ia a Manaim, porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que eu não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem sábio e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. A morte de Davi. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Salomão reina, e Salomão se assentou no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, falar com Batseba, mãe de Salomão, e disse ela: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz. Então disse ele: uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo o Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar. Contudo, o reino foi transferido e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço, não ma rejeites. E ela lhe disse: fala. E ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te rejeitará, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. E disse Batseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Assim foi Batseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias, e o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez por uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então disse ela: só uma pequena petição te faço, não ma rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque não ta negarei. E ela disse: desse Abisag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: é porque pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruiá. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus faça de mim o que quiser. Se não falou Adonias
esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha falado, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual o feriu de modo que morreu. E a Abiatar, o sacerdote, disse ao rei: vai para Anotote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha falado sobre a casa de Eli em Siló. A morte de Joabe e de Simei. E chegou a notícia até Joabe, porque Joabe tinha se desviado seguindo a Adonias, ainda que não tinha se desviado seguindo a Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e apegou-se às pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor e que estava junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai e mata-o. E foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: assim diz o rei, sai daí. E disse ele: não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim Joabe me respondeu. E disse-lhe o rei: faze como ele disse, mata-o e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amassa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre, mas a Davi e a sua descendência, a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo o sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, o atacou e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército. E a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois mandou o rei chamar a Simei e disse-lhe: edifica-te uma casa em Jerusalém, habita aí, e daí não saias nem para uma nem para outra parte, porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Gedron, de certo que sem dúvida morrerás, o teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: boa é essa palavra, como tem falado o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maacá, rei de Gate. Então
deram parte a Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou, albardou o seu jumento e foi para Gate, ter com Aquis em busca de seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão como Simei fora de Jerusalém a Gate, e já tinha voltado. Então o rei mandou chamar a Simei e disse-lhe: Não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: No dia em que saíres para uma ou outra parte, soube de certo que, sem dúvida, morrerás? E tu me disseste: Boa é essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: Bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e o feriu, de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão.